A equipe de Hugo Motta anunciou hoje, agora há pouco, que ele vai ficar fora nesta semana, fez uma viagem particular, não revelou destino. Tem uma avaliação, né, assim, que Hugo Motta está desaparecido. Desde semana passada você até trouxe essa informação a respeito de como ele tem se comportado nas últimas 2 semanas, que ele só fala com pessoas específicas e não tem se posicionado a respeito das pautas que estão aí sendo discutidas entre os deputados. O que está acontecendo? O que a gente pode tirar, né, dessa atitude do presidente Hugo Motta? Pois é, o Hugo Motta, ele recuou, né? Ele tá aí, digamos que pensativo. Veio a calhar também que nessa semana, né, tem aí o feriado de Semana Santa. Semana Santa, exatamente. É muita informação, então às vezes estão passando. Semana Santa, dia 21 também, né? Aniversário de Brasília, também dia de Tiradentes, então já seria também um feriado. Então tá aproveitando isso justamente para esse feriadão, para poder recuar e ver por quê. A gente lembra que quando ele foi para negociar aí o mandato dele, a presidência da Câmara, ele negociou com governistas e também com oposicionistas e deixou essa questão do PL da anistia meio que em cima do muro mesmo, né? Acabou sendo eleito, só que a conta, uma hora, essa conta chega. Então, ele está sendo pressionado pelos dois lados, então, tanto pelo governo quanto por oposição, e aí, então, dando nomes tanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que antes dessa cirurgia já tinha encontrado com ele na quinta-feira, tem falado com ele diariamente por telefone, como também pelo governo. E aí no governo, na figura da ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que inclusive ela é considerada uma das pessoas que deu o apoio principal para a Motta ter os votos aí dos governistas. Então, para a Gleisi, esse tema também é muito caro, digamos assim, um desafio dela, e é o desafio de Hugo Motta nesse momento, né? Que ele prometeu para todo mundo, e além disso também, ele está sendo pressionado agora também por ministros do Supremo Tribunal Federal. O que a gente tem nesse momento? A gente tem o líder da oposição na Câmara, Sóstenes Cavalcante, falando que conseguiram 257 assinaturas para que o requerimento, para que essa PL da anistia, ele tramite em regime de urgência na Câmara, para esse requerimento. Então, para que esse requerimento vá para a votação no plenário. O que isso acontece? Se esse requerimento for aprovado, basicamente, esse projeto é desengavetado e não precisa passar por discussão, não precisa criar comissão especial, não precisa passar por nada, assim, ele vai direto para a votação em plenário. Se aprovado, segue para o Congresso Nacional. Só que, ao mesmo tempo, o Motta está vendo o que vai fazer nesse minuto, né? Nesse momento, né, Dani? Então, a gente tem aí o governo preocupado com uma possível atuação, já está pensando, será que então esse projeto a gente não pode pensar melhor, em vez de anistia para todo mundo, ter uma dosimetria de pena? Então, o Motta também, nesse momento, está tentando achar um meio termo para esse problemão dele. E a gente tem uma questão sobre esse acordo, né? Esse meio termo ali que é buscado, talvez, pelo governo, que o governo até aceitaria, né, negociar nesse sentido, que é essa questão da dosimetria das penas, reduzir penas para esses condenados, enfim. E até se estuda, inclusive, uma mudança na previsão de pena para crimes, né, contra o Estado Democrático de Direito. E esse é uma das frentes, né, que os deputados estudam atuar para agradar ali essas pessoas, que os deputados, os parlamentares que são a favor da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e também por crimes anteriores contra o Estado Democrático de Direito. Então a gente tem uma atuação de negociação, de ceder de um lado ali, mas não tanto, mas por outro lado, a oposição não quer, né, Fran, de jeito nenhum que que se mantenha essas pessoas condenadas, mesmo que apenas penas menores. Então, porque a anistia, né, ela é um perdão mesmo. A sua ficha criminal, ela é limpa quando você é anistiado. Então, você não tem aquilo no seu histórico, né? Agora, quando você continua condenado, mas com uma pena menor, você continua condenado, você continua sendo ali um criminoso, né? Você continua pagando por um crime.
menor, de maior ou de menor pena. Então, essa preocupação da oposição em anistiar essas pessoas, em transformá-las, em voltar elas a essa situação de né, não ser mesmo criminosos, de pessoas que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, é uma preocupação muito grande, até pela intenção de também beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Fran? Porque se você não anistia e você reduz pena, é aquilo, como eu disse, continua condenado. Então, isso não alivia a situação de Jair Bolsonaro, mas em uma questão de governo, sim. Mas aí existe também a tentativa do governo de beleza, vamos negociar aqui para essas pessoas, para quem eles sempre, né, para quem a oposição sempre toca ali, para esses trabalhadores, como o ex-presidente Jair Bolsonaro disse, os vendedores de pipoca, de sorvete, para a Débora, né, que se tornou esse símbolo aí dessa luta pela anistia, você não os coloca ali como criminosos, mas para eles isso não faz tanta diferença, assim, né? Isso faz diferença, na verdade, para o governo não quer que quem tramou, né, realmente, quem estava ali encabeçando essa tentativa, segundo a denúncia da PGR, segundo o processo penal que já começou a correr no STF, que essas pessoas sejam perdoadas, que tenham penas aliviadas. Então, existe aí essa queda de braço e a gente vai ver como que o Hugo Motta se encaixa nela, né, Fran? Exatamente, Dani. E a gente vê o governo em duas frentes. A primeira delas é tentar justamente o quê? Dessas 257 assinaturas que o Sóstenes conseguiu, ele disse que até aumentou, mais de 100 assinaturas são de deputados que fazem parte de partidos que formam hoje a base do governo Lula e que têm ministérios no governo. Então, a gente está falando de PSD, de Republicanos, de União Brasil, de PP. Então, esses partidos hoje eles têm espaço no governo, mas deputados desses partidos assinaram. Então, o governo também tenta, nesse momento, fazer um esvaziamento dessas assinaturas, dessa lista. A oposição, por isso que o Sóstenes disse, por exemplo, que não divulgou os nomes, para que essa pressão não atrapalhe, né? Exatamente, não retire esses nomes de fato ali da lista. Um outro caminho, que a Gleisi Hoffmann chegou a falar dessa questão da dosimetria e tudo, indo muito também em consenso com aquele discurso que Luiz Fux já tinha dado há algumas semanas, só que no final das contas até recuou em relação a isso, falou que não é bem assim, mas a dosimetria realmente seria, digamos que, o meio de campo ali que para Hugo Motta seria o melhor dos mundos, porque ele conseguiria dar aceno a todos. Só que isso também bate com o quê? Com o próprio Supremo Tribunal Federal, que os ministros têm uma avaliação de que a anistia para crimes que atentem contra o Estado Democrático de Direito, né, é inconstitucional, em função do artigo 5º da Constituição, os incisos 43 e 44, que proíbem o quê? A anistia para crimes de terrorismo e, como eu disse, para ações contra o Estado Democrático de Direito. Então, também tem essa outra... digamos que é um cálculo muito difícil, Sim. São vários caminhos muito complicados, porque ainda há esse outro ponto, que é um projeto de lei. Aí a gente falando de projeto de lei, né? Aprovado, isso também barraria lá na frente na inconstitucionalidade. E aí, quem decide uma inconstitucionalidade ou não é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, talvez esse retiro aí de Motta por esses dias venha muito bem a calhar para ele fazer esses cálculos políticos, porque de todo lado ele está sendo pressionado. Exato. Eu vou até trazer os comentários aqui do SDY, do Artêmio e do Antônio, que falam aqui, comentaram contrários, né, à anistia, e o Jesulino, que diz: quem tem coração tem anseio por essa anistia. Até a nossa enquete de hoje perguntou o seguinte: você acha que governo e oposição vão conseguir um acordo sobre a anistia? Por enquanto, 60% dos votantes estão respondendo que não, né, Fran? E aí, nessa base do que a gente está falando aqui, sobre esse meio termo e sobre o meio termo que o governo aceita discutir e o que a oposição aceita abrir mão, né? A gente tem um gap aí, um espaço gigantesco que
na minha avaliação, vai ser muito difícil de transpor, considerando principalmente a intenção da oposição de tirar também Bolsonaro dessa jogada, enfim, de livrá-lo, né, das condenações por esses crimes. Com certeza, Dani. A conta não fecha. Então, a gente tem um governo e um Supremo que eles entendem ali nesse mesmo lado e, por outro lado, essa oposição. E, para o Hugo Mota, o que vai pesar é justamente o que ele quer daqui para frente, à frente da Câmara dos Deputados. Se ele vai querer o apoio do governo Lula ou se ele vai querer o apoio da oposição. A gente está falando de um PL que tem mais de 90 deputados na Câmara dos Deputados, na Câmara, e, do outro lado, um governo onde o partido dele tem ministros, né? Exatamente. Então, assim, é um cálculo político muito mais do que ele vai querer. Porque, num primeiro momento, ele pensou que ia conseguir, assim como Arthur Lira, empurrar a coisa ali, colocar no banho-maria, né? Porque está parado na Câmara desde outubro do ano passado, está engavetado. Agora, o que não se esperava também era que o Supremo Tribunal Federal fosse acelerar esse rito relacionado à abertura de uma ação penal contra Bolsonaro, né? Que, inclusive, abriu o prazo aí para os advogados apresentarem defesa prévia já. Então, até ali, o início do segundo semestre, o Supremo quer resolver isso para não afetar as eleições de 2026. E agora ainda tem esse caso do Bolsonaro, que também acabou de passar por uma cirurgia. Então, as tratativas também podem travar em um determinado momento, que o Bolsonaro estava na frente disso. Sim. Então, assim, é realmente um labirinto aí para ele nesse momento, um labirinto político. Com certeza. E a gente tem uma questão, Fran, que eu acho que é importante a gente trazer aqui para o nosso espectador. A gente fala muito aqui, já falou muitas vezes em vários programas diferentes sobre o PL da anistia, né, sobre esse projeto de lei, sobre as intenções da oposição em relação a eles, mas existe um fator que é até essa coleta de assinaturas que foi feita ali para alcançar o número necessário para o requerimento de urgência. Ele foi feito e numa avaliação de que esse projeto está muito inacabado, né? É um projeto que está no escuro, as pessoas estão assinando o projeto de lei só sabendo assim, é o PL da anistia que vai anistiar condenados pelo 8 de janeiro e por crimes contra o Estado Democrático de Direito desde 2022. Cometidos entre 2022 e 2023. Então, a gente tem um resumo, mas que, no final das contas, é o que todo mundo tem, né, Fran? É um projeto que ele está muito cheio ali de outros projetos apensados. A gente tem uma origem dele que muita gente não sabe, né, o projeto original do PL da anistia foi apresentado em 2022, antes dos atos de 8 de janeiro. Então, ele está ali nesse limbo, né? O teor do projeto está nesse limbo, mas que existe essa afirmativa as afirmações dos líderes da oposição que ele vai ser construído ali quando ele começar a ser discutido, né? Justamente, Dani, esse projeto foi apresentado lá em novembro de 2022, foi o Major Vitor Hugo, que é do PL de Goiás, que apresentou na época. E ele dizia a respeito o seguinte: para anistiar quem tinha participado das manifestações que ocorreram no dia 30 de outubro de 2022, ou seja, após o resultado do segundo turno das eleições, no qual Lula foi eleito, né? E que manifestantes que apoiavam Bolsonaro, alguns deles chegaram a ser presos, porque naquele dia teve o quê? Teve bloqueio de rodovias, impedindo pessoas e, enfim, veículos de ir e vir, também, e gerou uma série de prisões naquela época. Então, esse projeto foi apresentado nesse sentido. Hoje, são mais de 10 projetos tramitando. Aí na minha conta está tanto o Senado contra a Câmara dos Deputados, como a Câmara dos Deputados. Foram apensados alguns projetos nesse do Major Vitor Hugo. O que aconteceu? Em 2023, depois desses atos, foi quando esse texto foi mudado. Em setembro de 2024, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, ele leu o relatório na Comissão de Constituição e Justiça, e aí esse projeto passou a contar com que tem anistia a todos que apoiaram, financiaram ou participaram de forma direta ou indireta nos atos de 8 de janeiro de 2023. Também acrescenta que também anistia pessoas em atividades relacionadas antes ou depois dos protestos, ou seja, isso incluiria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também inclui anistia para quem fez mobilização nas redes sociais. Então, não estava no quebra-quebra aqui, mas fez essas mobilizações nas redes sociais. Também tem anistia, que essa anistia se aplicaria a todos que já foram condenados
ou que ainda estejam sendo julgados em relação a isso. Então, incluiria também o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, por fim, um outro ponto que cabe destacar, que é a manutenção dos direitos políticos dos condenados ou investigados, que também aplicaria Jair Bolsonaro eleitoralmente, também judicialmente. Lembrando que Bolsonaro, a abertura da ação penal contra ele no STF por 5 crimes, né? Além disso, tem a inelegibilidade no Tribunal Superior Eleitoral por 2 vezes. Então, a redação desse texto caminha para isso, só que os deputados querem fazer mais alterações para deixar ainda mais claro essa anistia a Bolsonaro e a quem participou desses atos. É que não haja nenhuma interpretação que retire, né, o ex-presidente, tanto o ex-presidente quanto outras pessoas que são listadas na denúncia como lideranças, né, esse núcleo 1 que está aí já em julgamento pelo STF, já está com processo penal aberto, que inclui ali as pessoas que seriam o núcleo intelectual e o núcleo mais poderoso, né, envolvidos ali diretamente no governo na época da presidência de Jair Bolsonaro. Então, existe uma grande costura, né, Fran, assim, tanto de texto, né, quanto de texto em relação ao que se quer colocar dentro desse projeto para ser apreciado pelos deputados, quanto de apoios, quanto de negociações para que esse projeto passe ali de uma forma que vai beneficiar a oposição e vai trazer os resultados que eles querem. Mas é isso, é uma grande corrida contra o tempo, né, assim, pensando na situação de Jair Bolsonaro no STF, pensando também para as eleições de 2026, e agora ele que se ausenta aí, né, que sai das viagens no início desse projeto Rota 22 que ele estava fazendo pelo Brasil, né, a gente até trouxe aqui na sexta-feira quando ele foi internado, que ele ia começar pelo Rio Grande do Norte uma maratona de oficinas, de palestras por cidades do Brasil. Ele faria ali no Rio Grande do Norte essa estreia, né, começando pelo Nordeste, que é o ponto de maior fragilidade, digamos assim, do apoio de Jair Bolsonaro, onde o presidente Lula tem mais apoio do que ele, e aí ele agora se ausenta por pelo menos 15 dias, né, Fran? Existe essa expectativa aí de que ele fique internado por 15 dias, e aí depois tem um outro pós-operatório em casa. Então, é uma corrida muito cara ainda para a oposição, principalmente agora, diante de todos de todo esse cenário, né, que se desenha aí com a internação do ex-presidente, com o desaparecimento de Hugo Motta, enfim, é uma grande sinuca de bico para todo mundo. Exatamente, Dani, essa recuperação do ex-presidente, os médicos falaram, né, que ela vai ser lenta, vai ser gradual, então eles até citaram sobre essa questão da agenda dele, né, que a grande questão é segurar isso para que ele não atropele nenhum desses passos, e vamos ver como é que vai ficar isso do PL da anistia, a semana para negociações. Sócrates quer cobrar na próxima reunião de líderes, na semana que vem, para que o Hugo Motta paute no fim desse mês esse requerimento. Vamos ver o que o Hugo Motta vai fazer.